Olá pessoal, tudo bem? Gente, vamos comentar um pouco a respeito das grandes vantagens do Autodesk Advanced Steel. Bom, a primeira grande vantagem do software Autodesk Advanced Steel é a interoperabilidade que este programa tem com o software AutoCAD. Então, a gente sabe muito bem que o AutoCAD ele é um programa que está amplamente utilizado pelos escritórios de engenharia no mundo e no Brasil. Então, a gente sabe que a extensão DWG ela é muito popular. Então, muitos clientes pedem, me manda uma extensão DWG, ou me manda no AutoCAD. Então, o Autodesk Advanced Steel, ele tem essa capacidade de adaptar ao AutoCAD tranquilamente, mesmo que ele produzido pela Autodesk, a mesma empresa que produz o AutoCAD. Segunda grande vantagem, o Autodesk Advanced Steel, apesar de ter uma licença paga, né, que você pode pagar anualmente aí no site do Autodesk, mas você pode obter este programa totalmente gratuito fazendo um registro de estudante no próprio site da Autodesk. Então, isso faz com que o software tenha uma abrangência muito maior, porque você não precisa adquirir de cara esse software, né? Então, isso faz com que ele tenha, né, uma grande utilização aí, e ele, aos poucos, está sendo utilizado pelos escritórios de engenharia, né? Os outros softwares no mercado, Tecla, Tecnometal, eles têm uma licença muito cara, e isso faz com que ingesse, na maioria das vezes, aquelas pessoas que querem, por exemplo, aprender um novo software de modelagem de estruturas metálicas, né? Eles têm lá as grandes vantagens, né, deles, né? Tecla, Tecnometal, são softwares muito bons, né? Já tive a oportunidade de operar, de fazer alguns comandos nesses programas, mas a dificuldade maior é essa questão da licença que você tem que adquirir por elas, e ela ser muito cara, né? A terceira vantagem que eu cito é a questão de você poder utilizar os comandos do AutoCAD no Autodesk Advanced Steel, como se você estivesse trabalhando com o AutoCAD normalmente. Então, eu quero fazer um trim, ou eu quero fazer uma cópia. Então, você pode utilizar tranquilamente os comandos do AutoCAD no Autodesk Advanced Steel. E isso está fazendo com que esse programa se torne cada vez mais popular. Agora, pessoal, não adianta também falar só das vantagens. Vamos falar também um pouco das desvantagens. Esse software Autodesk Advanced Steel, ele foi criado para as normas internacionais. Então, a gente enfrenta, por exemplo, algumas dificuldades, por exemplo, nos perfis, que não são aqueles mesmos perfis que a gente utiliza aqui no Brasil. Então, aí, nesse caso, a gente tem que criar perfis customizados, e no curso eu vou fornecer para vocês aí alguns perfis personalizados, e à medida que eu for criando esses perfis aí, eu posso estar disponibilizando para vocês, né? Podem deixar os comentários aí para vocês, vou deixar também aí na seção de arquivos esses perfis aí, que já vai ajudar vocês um monte aí na modelagem de estruturas metálicas aí, mas essa é uma das grandes desvantagens, né? Mas aos poucos a gente está conseguindo, né, criar esses novos perfis, adicionar ele dentro da biblioteca, né? Existe também uma técnica para você manipular o banco de dados do Autodesk Advanced Steel. Depois a gente vai comentar com mais profundidade esse assunto, né? Mas essa é uma das grandes desvantagens do programa, né? Uma outra grande desvantagem é com relação ao desenho. Então, quando você gera as plantas, né? Quando você gera os desenhos lá na extensão DWG, os desenhos, eles não têm a possibilidade de você editar as cotas. Então, isso vai trazer problemas, por exemplo, na questão de cotagens.
Então, às vezes você precisa cotar um desenho de uma maneira e a cota que está lá não é aquela adequada. Pessoal, tudo isso é questão de você gerar um template padrão para que você possa gerar as cotas de forma adequada, tá? Então, é questão mais de você gerar, alterar as configurações da geração de desenho para você não ter problema lá no final, tá? Então, a gente também vai comentar um pouco a respeito desse assunto, e esse assunto é um assunto muito extenso, então ele não cabe dentro desse curso básico, ele vai caber dentro de um outro curso, um curso intermediário ou avançado, e para a gente se aprofundar mais nesse assunto aí, né? E essas desvantagens, elas tendem a dificultar a nossa modelagem, porque na questão, por exemplo, de orçamento de estruturas metálicas, tem que ser rápido, tem que gerar o orçamento, tem que falar para o cliente quantas peças ou qual o peso da estrutura que ele vai utilizar, porque o cliente ele tem uma certa exigência e a gente tem que atender ele rápido, não podemos demorar muito. Ok, pessoal? Então, essa videoaula foi só mesmo para comentar das vantagens e das desvantagens do Autodesk Advanced Steel, e depois a gente vai começar a modelagem, ok? Beleza, pessoal? Então, até a próxima.